Bem forte para Ele. Ele está presente, Ele está presente, Ele está presente, Ele está presente. A tua família é glória, a tua família é glória. Me empresta um momento aí a tua atenção. Eu quero que você preste bastante atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus, Ele tem, louvado seja Deus, para falar o teu coração. A Bíblia nos diz que Deus é um Deus grande, forte e poderoso. Eu analisando esse texto, analisando este livro, eu começo a entender que Deus é aquele que conhece o nosso coração. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus, conhecendo o coração do povo de Judá e do povo de Jerusalém, a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que Deus, Ele querendo que aquele povo, ele se arrependesse dos seus maus caminhos, que ele se arrependesse dos seus maus pecados, Deus, Ele levanta Jeremias, como Deus já tinha levantado outros profetas, mas para quê? Para anunciar a palavra de Deus, para anunciar a profecia para o povo, para que o povo viesse guardar a profecia no seu coração, viesse dar ouvido à voz do Espírito Santo e mudasse as suas ações, mudasse os seus maus caminhos e voltasse o seu coração para a presença de Deus. E a Bíblia nos diz, no capítulo de número 25 do livro de Jeremias, quando Deus ele levanta Jeremias para pregar para o povo de Judá e para os habitantes de Jerusalém, a Bíblia ela é bem clara quando ela diz que Deus levantou o profeta Jeremias para falar acerca da palavra do Senhor. Ele anunciava, louvado seja Deus, e a Bíblia nos diz que até mesmo os profetas, eles madrugavam pregando e falando para aquele povo, mas a Bíblia ela nos diz que aquele povo não dava ouvido, aquele povo não dava crédito, aquele povo rejeitava a vontade do Espírito Santo. Olha para cá, eu quero te revelar aqui uma parte de Deus. Deus pode te dizer, quando Deus ele fala, nós temos que ouvir, quando o Senhor ele cobra, nós temos que verdadeiramente acatar a ordem de Deus, porque se nós não acatarmos a ordem de Deus, as consequências elas podem vir sobre a nossa vida, porque tudo isso se torna desobediência à vontade de Deus. A Bíblia nos diz que Deus ele conhece o coração do homem, Deus ele conhece o coração da mulher, Deus ele é passado, presente por tudo, Deus ele sabe o que vai acontecer na tua vida daqui a 2 horas, Deus ele sabe o que vai acontecer na tua vida daqui a amanhã, Deus ele sabe o que vai acontecer na tua vida daqui para você que vai para casa. É por isso que muitas vezes Deus ele manda o profeta anunciar, o profeta pregar, o profeta alertar, mas o povo não quer dar vida a voz do Espírito Santo, e quem quer dar a palma e exalta ao Senhor nessa noite. E Deus falava com aquele povo, como Deus ele fala conosco, que muitas das vezes nós não damos crédito. E a Bíblia ela é bem clara quando ela diz que Deus também enviou o Senhor os seus servos, os profetas. Eles madrugavam pregando, anunciando, só que o povo eles não escutavam e nem inclinavam os ouvidos para ouvir. Em outras palavras, o povo não dava crédito à voz de Deus. Deus enviou vários e vários profetas para alertar Israel, para que Israel viesse se converter dos seus maus caminhos. Para quem não sabe o que é uma convenção, é você mudar o seu trajeto, é você, louvado seja Deus, ter uma mudança de vida, é você verdadeiramente reconhecer que você está fazendo algo
possa lhe converter nos seus maus caminhos e a graça de Deus ela possa ser derramada na tua vida. Papai, me glorifica o Senhor nessa noite. E Deus já tinha anunciado, louvado seja Deus. E Deus já tinha anunciado pela boca do profeta Sofonias. Deus já tinha enviado Abacuque. Deus já tinha enviado Urias. No capítulo 26, versículo 20, a Bíblia diz que também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, a qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas estas palavras. Entenda uma coisa, que muitas vezes, quando a notícia ela é ruim, ninguém ela quer aceitar. Ninguém quer receber, mas tem coisas que Deus ele nos alerta para o mal pior não acontecer na nossa vida. E a Bíblia ela nos diz que Deus usava os profetas, irmãos, era para alertar o povo, para que o povo viesse verdadeiramente ter uma comunhão com Deus, porque sempre foi assim, irmão, desde que quando Deus libertou o povo lá no cativo de Faraó, lá no deserto, aonde o povo tinha passado 430 anos escravizado, irmão. Mas mesmo assim, o povo era ingrato e várias vezes queriam retroceder, queriam voltar atrás, queriam louvar o Senhor, o nome do Senhor, abandonar aquele que verdadeiramente lhe deu vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. E conosco não é diferente. Então, quando a notícia vem ruim, ninguém quer receber. Mas através de uma notícia ruim, Deus ele pode estar te alertando para você receber um grande livramento. Então, vemos, louvado seja Deus, que no versículo 5 do capítulo 25 de Jeremias, a Bíblia vai nos dizer, dizendo Deus pela boca de Jeremias, dizendo: convertemos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu aos nossos pais, de século em século. Então o que Deus queria daquele povo, o que Deus quer de nós, é que verdadeiramente nós venhamos analisar nossa vida. E verdadeiramente venhamos se arrepender das maldades que muitas vezes verdadeiramente nós praticamos, que é desagradável à vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque se muitas vezes nós não quiséssemos se converter, dando ouvido a esta palavra, mais na frente as consequências ela vai vir sobre a nossa vida. Porque nós devemos entender que a lei da semeadura, meu amado, Deus ele manda te alertar, Deus levanta um profeta, Deus levanta um obreiro, Deus ele usa o pastor, Deus ele usa quem está na portaria, Deus usa quem está na livraria, mas muitas vezes a pessoa faz ouvido de mercador, não quer dar ouvido, não quer dar crédito, então Deus vai usar alguém lá de fora para te jogar. Então a Bíblia ela diz que Deus ele usou os profetas para alertar aquele povo. Deus queria o mal para aquele povo? Não. O mal ele vem sobre a nossa vida, irmãos, por duas coisas. Primeiro, se Deus ele quiser nos provar, o mal ele vai vir de um jeito ou de outro, porque Deus ele vai permitir. E de outra maneira, o mal ele vem sobre a nossa vida por as nossas negligências na presença de Deus.
pela nossa desobediência, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, o Senhor vai retribuir tudo isso contra a nossa vida. Que é isso, pastor? Então Deus, Ele queria alertar aquele povo, e Deus fala para aquele povo: não andei após deuses alheios para os servir e para vos inclinar diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Então o mal ele vem, louvado seja Deus, se nós praticarmos algo contra a vontade de Deus. Se nós não dermos crédito ao Senhor, o Senhor vai retribuir o mal sobre a nossa vida. Mas por quê? Porque Deus ele é ruim? Não. É porque nós que não queremos dar ouvido, é porque nós não queremos dar crédito, é porque nós não queremos abrir o coração para o Espírito Santo nos converter dos nossos maus caminhos. Louvado seja Deus. Israel sofreu. E muito crente hoje passa por isso porque muitas vezes desobedece a palavra. Amém ou não amém? Aí chega e diz: eu estou passando por prova. Prova? Quando Deus coloca na prova para ser aprovado, meu irmão. Se Deus está permitindo você passar algo, se algo está vindo sobre a tua vida, é bom a gente analisar o que está acontecendo, o que é que Deus está requerendo. Nós temos que colocar os nossos joelhos no chão e buscar a presença de Deus. Deus ele falou pelo boca do profeta Jeremias: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O problema é que muitos não querem buscar o Senhor de todo o vosso coração. É por isso que muitos não têm uma convicção. A nossa velha natureza, ela luta contra a gente todos os dias. Nunca pense que você é super crente. Hoje você pode estar com uma graça maior, amanhã você pode estar sem nada. Amém ou não amém? Então a Bíblia diz que Deus ele fala pela boca do profeta Jeremias: todavia não me deste ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira. Por que o povo provocava a ira? Porque não dava ouvido à voz do Espírito Santo. Então vemos, louvado seja Deus, que Deus ele queria, louvado seja o nome do Senhor, fazer algo na vida daquele povo. É tanto louvado seja Deus que no capítulo 29 é como nós lemos, a Bíblia diz no versículo 11: porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. A palavra de Deus ela não vem, irmão, para fazer o mal contra a nossa vida. Ela vai servir de correção para a nossa vida, se verdadeiramente nós não aceitarmos a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então Deus ele anunciou pela boca do profeta Jeremias e viu que o povo não deu crédito. Os profetas não se cansavam de anunciar para aquele povo, mas aquele povo não deu ouvido. Você sabe o que foi que Deus fez? Deus levanta o reino do norte, chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sabe para quê? Para levar o povo escravo, para levar o povo, louvado seja Deus, para ser, aleluia, prisioneiro por 70 anos. Isso foi o preço da medida que Deus deu a Israel. Sabe por quê?
quiseram dar ouvido e dar crédito à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz, meus amados irmãos, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, porque quando nós ouvimos e damos crédito, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar na nossa vida, começa a nos moldar o nosso caráter, mudar a nossa vida e fazer a sua vontade prevalecer nas nossas vidas. Exalta e glorifica a Deus. Aleluia. Então o preço que eles foram passar foi um período de 70 anos. E toda essa terra virá a ser um espanto e um deserto. E essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Jeremias capítulo 25, versículo de número 11. E acontecerá, porém, que quando se cumprir 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e essas nações, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, e farei deles um deserto perpétuo. A vontade de Deus, irmão, era que aquele povo servisse ao Senhor. Porque quando nós servimos a Deus, olha para cá, quando nós servimos a Deus, nós passamos por luta, nós passamos por adversidade. O inimigo, ele se levanta contra a nossa vida, irmão. Só que nós temos que entender que nós temos um Senhor para pelejar na nossa vida. E se nós não tivermos servido e seguir ao Senhor, não tem como, louvado seja Deus, do Senhor pelejar pela nossa vida. Então devemos, louvado seja Deus, ter o Senhor como nosso escudo, ter o Senhor, louvado seja Deus, como nosso broquel, ter o Senhor como nosso amigo, como nosso Salvador, como nosso primeiro, único e verdadeiro, e que peleja pelas nossas vidas. Louvado seja Deus. Mas muitas vezes não damos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. E acabamos, louvado seja Deus, quebrando a nossa cara. Isso é a verdade. Porque o que Deus tem para você é coisa grande. O problema é que nós não queremos, louvado seja Deus, verdadeiramente se converter dos nossos maus caminhos. E a Bíblia diz no livro de Jeremias 27 e 22, e a Babilônia serão levados ali e ficarão até ao dia em que eu vos visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e tornarei a trazer a este lugar. Então veja, meus amados irmãos, igreja do Senhor, Deus, ele conhece o coração do homem. Não tem como o homem querer enganar o Senhor. Muitas das vezes, louvado seja Deus, estamos na presença de Deus e às vezes o nosso coração nos engana, porque pensamos que verdadeiramente estamos fazendo a vontade do Senhor. Mas muitas das vezes, louvado seja Deus, queremos fazer as nossas vontades e não a vontade de Deus. E ali, louvado seja o nome do Senhor, só viemos com a presença de Deus por interesse, por algo que Deus ele tem para nos entregar, por algo que Deus tem para nos dar. Então isso, louvado seja Deus. Deus ele conhece o nosso coração. Devemos servir a Deus não pelo que ele tem para nos dar, mas sim pelo que ele é na nossa vida, e não por interesse próprio. Porque quando você busca a presença de Deus, Deus ele se encarrega de te dar graça, de te dar saúde, abrir porta de trabalho para você, de dar as tuas coisas que tu necessita. É Deus que verdadeiramente prevalece na tua vida. Exalta e glorifica a Deus.
fez carne era Deus. Mas se tivesse só pão, não era Deus não. E tem muito crente desse jeito. Devemos agradecer a Deus por tudo. Então o que foi que Deus ele fez? No capítulo 29, e versículo de número 10, foi o texto que nós tínhamos. Deus ele vendo que Israel, eles não queriam abrir o seu coração para o Senhor converter. O que foi que Deus fez? Deus permitiu aquele povo e passar 70 anos. 70 anos não é 70 dias. Olha que Israel já tinha passado 430 lá no Egito com o faraó. Israel tinha passado mais 40 só rodeando no mesmo lugar. Para você ver o que é que a desobediência ela faz, meu amado. Ela faz tu retroceder. Ela faz você parar no tempo. Ela faz você não prosperar. Ela faz você verdadeiramente não viver as promessas de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. E é isso que a desobediência faz. Muitas vezes, quando Deus nos coloca no leito do hospital, quando Deus nos coloca numa cadeia, pastor, Deus é ruim assim. A Bíblia diz, em Romanos 8, 28, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados para o seu bem. Se Deus ele tem plano de salvação na tua vida, Deus ele vai lutar ao teu favor para você alcançar a salvação. Deus ele vai lutar, louvado seja Deus, para tu ter conhecimento da verdade. Porque muitas vezes pensamos que temos conhecimento da verdade, mas não temos. Tiago, ele até mesmo faz a comparação e diz que nós não devemos só ser somente ouvintes da palavra, mas praticante. Porque quanto mais você praticar, mais você vai se aperfeiçoar. Mais a perfeição de Deus vai vir sobre a tua vida, meu amado. Vai ficar difícil do diabo te enganar. Então, quanto mais o crente lê a Bíblia, mais os olhos ficam abertos, os ouvidos arregalados para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E o diabo ele fica doido, irmão, porque o que ele não quer é que o crente tenha conhecimento. Era isso que faltava em Israel. É isso que falta em Israel até hoje. Deus ele falou para o profeta Oséias: Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando o povo não tem conhecimento, o povo vira massa de manobra. Qualquer movimento a pessoa pensa que é Deus que está ali. Qualquer recado a pessoa pensa que é Deus que está falando. Mas para ser Deus que está falando, tem que ter respaldo bíblico. A Bíblia diz em Mateus 22, 29, examinai as Escrituras. Ou 5,39
de João, examinar as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna, e é delas que ele me testifica, disse Jesus. Em Mateus 22, 29, errais o homem, não conhecer as Escrituras, e nem tampouco o poder de Deus. Então, quando você tem conhecimento da Bíblia, o diabo não vai querer chegar, louvado seja Deus, para querer passar um recado falso para você, não, porque ele sabe, louvado seja Deus, que você tem verdadeiramente um defeito carnal, que é engano, que é a presença do Espírito Santo na tua vida, louvado seja Deus. Quando Paulo chega naquela cidade, que tinha aquela menina lá que estava enganando todo mundo com espírito de adivinhação, Paulo mandou logo o diabo cair por terra, porque Paulo sabia que ali era uma coisa ruim que estava manifestado. Então vemos, louvado seja Deus, que Israel, eles foram para a Babilônia para passar ali, vamos se dizer, umas férias. Mas as férias que eles foram passar foi a mão de Deus que levou aquele povo para lá. A Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 10: porque assim diz o Senhor, certamente que passando esses 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa Foi o diabo que levou isso para lá? O problema é que muitas vezes o que está passando por muitas coisas na sua vida, isso já está se levantando. Irmão, o diabo se levantou contra mim ali. Temos que ter o discernimento, irmão. Às vezes é Deus querendo cobrar algo de você e algo de mim. E Deus ele fala aqui claramente, porque assim diz o Senhor, certamente que passando os 70 anos em Babilônia, vos visitarei. Era Deus que ia visitar aquele povo. E cumprirei sobre vós a minha boa e perfeita palavra. Então vemos, louvado seja Deus, e Deus ele diz mais: e cumprirei sobre vós a minha boa e perfeita palavra, tornando-vos trazer a este lugar. Deus tinha determinado, vai ser 70 a 70, nem mais um dia, nem um dia menos, nem um dia mais, é 70 anos. Tem crente que está aí, irmãos, Deus cobrando dele já um bocado de ano, mas ele não se converte. Então nem tem como, louvado seja Deus, que as promessas de Deus não se cumprem na sua vida. Nós devemos entender, meus amados irmãos, o que é que Deus quer de nós. Nós devemos entender, louvado seja Deus, o que é que o Senhor quer conosco. Porque não vai ter como Deus nos abençoar, louvado seja Deus, se nós verdadeiramente não entendermos qual é o propósito de Deus na nossa vida. No versículo 11 ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz. Deus queria fazer mal àquele povo? Não queria. Mas por que Deus permitiu aquele povo ir para a Babilônia passar 70 anos? Sabe por quê? Porque não deram ouvido, porque não deram crédito, porque verdadeiramente ignoraram, viraram as costas e não quiseram verdadeiramente se converter dos seus maus caminhos. Bata a palma e dê glória a Deus. Mas Deus ele queria abençoar ele. Mas
Mas aquele povo não queria ser abençoado por Deus. Sabe por que eu digo isso, meus amados irmãos? Porque todos nós conhecemos a nossa vida. Você está entendendo? Todos nós conhecemos a nossa vida. E você sabe o que é que acontece? É que nós sabemos que tem coisas que nós praticamos contra a vontade de Deus. E muitas vezes nós não queremos reconhecer isso. Às vezes ignoramos isso que estamos praticando, mas isso aqui Deus está vendo. Mas a pessoa insiste em pedir a Deus que Deus abençoe, que Deus me dê isso, que Deus dê aquilo. Aí Deus diz: você vem que eu estou preparando. O que eu quero com a vida dele é maior do que ele me pede. O que eu quero entregar para ele, louvado seja Deus, não é nada perecido, não é nada material, não é nada físico, é que ele se converta, me siga e vá morar no reino do céu. Palavra da vassoura. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas vezes se apegamos tanto nas coisas materiais, nas coisas passageiras dessa terra, que não tiramos um tempo para ler nem a Bíblia. Porque como é que eu vou dizer que sou crente, sou servo de Deus? Porque o crente, ele crê. Ele é aquele que crê, mas ele tem que colocar em prática essa palavra. E para ele ter uma intimidade com a palavra, ele tem que ler a palavra, ele tem que conhecer a palavra, ele tem que ter conhecimento da palavra. Então Deus viu que não tinha outro jeito a não ser retribuir o mal para aquele povo. Mas porque Deus é ruim? Não. Era o povo que queria. Olha o que Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de Deus queria o mal para aquele povo. Deus queria para vos dar o fim que vos esperais. Então Deus colocou aquele povo naquela situação, sabe para quê? É naquele momento que o povo tem tempo para refletir. Amém ou amém? Quem foi encarcerado, quem foi preso sabe. Quem teve em cima do leito do hospital sabe, meu amado, que ali Deus está dando um tempo para aquela pessoa pensar, repensar, raciocinar e analisar a sua vida. Ali é para a pessoa se decidir o que é que verdadeiramente ela quer para a sua vida. Então Deus permitiu esse povo ir para lá para isso. No capítulo 29, versículo 4, ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar Jerusalém para a Babilônia. Versículo 7, ele diz: procurai a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Entenda uma coisa: o mundo pode estar pegando fogo, a luta ela pode estar grande, mas a partir do momento que você busca Ele, a partir do momento que você verdadeiramente se conecta com o Senhor,
Quando você verdadeiramente volta o seu coração, você esquece a luta, esquece a dificuldade, porque a paz do Espírito Santo, ele vem repousar sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Então Deus colocou aquele povo para passar 70 anos para eles pensar muito. E no versículo número 12, Deus ele diz: então me invocarei, e eu irei, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Bendito seja Deus. E tem crente hoje que está com 20, está com 30, está com 40 e ainda não encontrou ele. Mas por que, pastor? Porque tem que buscar de todo o vosso coração. É abrir o coração e dizer: Jesus, eis-me aqui. Senhor, converte a minha vida. Transforma a minha vida, Senhor. Arranca tudo que desagrada ao Senhor. Me faz um braço novo de amarra para me servir e te seguir. Louvado seja Deus. E ele diz mais: então me invocarei, e eu ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus conhece o nosso coração. Por que Ele manda a gente buscar de todo o vosso coração? Porque Ele quer sondar o teu coração. Ele quer saber qual é o teu interesse, quais são as tuas intenções na presença dele. Porque muitas das vezes, louvado seja Deus, os pensamentos do homem são os pensamentos maldosos. E Deus, Ele conhece e sabe disso. E Deus, Ele queria que aquele povo verdadeiramente buscasse a Ele, se entregasse para Ele de todo o coração. Porque é dentro do coração que é depositado todos os pensamentos. Os pensamentos vêm para cá e descem para cá. Amém ou não amém? Então Deus, Ele conhece a tua intenção e a minha intenção. E muitas das vezes as nossas intenções não são intenções como a presença de Deus. Que é isso, pastor? Ele mostra dentro da Bíblia. Você conhece o seu coração? Eu vou lhe mostrar que não. Jeremias 17, versículo de número 9. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os índios, isso para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Se os seus pensamentos forem bons, se não forem os pensamentos maliciosos, Deus, Ele vai retribuir grandes coisas à tua vida. Deus, Ele pode fazer você prosperar. Que você seja uma pessoa próspera, uma pessoa que tem bem de vida, uma pessoa cheia da presença de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, e não falta nada sobre a tua vida. Mas quando nós temos um pensamento malicioso, enganoso, um pensamento torpe, Deus, aleluia, Ele retribui, louvado seja Deus, o mal sobre a nossa vida, para que nós venhamos reconhecer e entender que vossa mente é
exalta e glorifica o Senhor. Porque muitas vezes pensamos que nós conhecemos nosso coração. Às vezes é um pensamento, esse pensamento aqui, isso é coisa boa. Mas só quem conhece lá na frente a tua trajetória é Deus. Muitas vezes algo que você quer na sua vida, lá na frente pode trazer, sabe o quê? Consequência. Eu vou mostrar algo aqui dentro da Bíblia. A Bíblia diz lá no livro, acho que é Samuel, lá pelo capítulo de número 10 ao número 11, quando o rei Davi, a Bíblia diz que era de costume os reis ir para a guerra. Só que nessa noite, nesse dia, Davi não foi. E a Bíblia diz que ele ficou no palácio real. E ali, louvado seja Deus, tinha uma mulher chamada Betseba, mulher de Urias, o Eteu. E ali, louvado seja Deus, ela tinha acabado de tomar banho. E ali, Davi, louvado seja Deus, se deparou com aquela mulher. E o primeiro pensamento que veio na mente de Davi foi um pensamento malicioso, um pensamento enganador, um pensamento, louvado seja Deus, que acabou e destruiu a vida de Davi. Não, mas eu sou uma pessoa boa, eu conheço meu coração. Só quem conhece o teu coração é Deus. Só quem conhece o seu coração é o Senhor. Então ali, louvado seja Deus, depois que ele teve aquele pensamento de desejar aquela mulher, sabe o que foi que aconteceu? Ele consumou o ato. Deixa aqui eu refrescar a tua mente. A Bíblia diz lá em Provérbios, eu acho, agora me faça da memória, mas é em Provérbios, que os olhos do Senhor estão em toda a terra. Eles contemplam os bons e contemplam os maus. Antes de você fazer algo contra a vontade de Deus, pense duas vezes. Porque depois de consumado, trará consequência gravíssima sobre a sua vida. Então é bom a gente, louvado seja Deus, lutar contra esses tipos de pensamento, esses pensamentos maliciosos que muitas vezes o inimigo ele lança sobre a nossa vida, para querer verdadeiramente nos corromper e nos arrancar da presença de Deus. Bata a palma para a gente. Porque a tendência do inimigo é essa, irmão. É fazer nós perder a presença do Espírito Santo. Ele sabe que tu perder a presença do Espírito Santo vai ser um prato cheio para ele. E Jesus ele diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Depois que aquele povo cumpriu 70 anos na Babilônia, Deus visitou aquele povo, trouxe o povo de volta